Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, tudo na paz? Então, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos continuar aqui nossa série Discipulado Cristão. Hoje a gente vai estar abordando a lição 5, né? Que é o processo de transformação. A gente vai falar sobre qual é a nossa condição antes de conhecer a Cristo, o novo nascimento, né? A nova vida em Cristo. Vai estar tratando desses temas, né? Então vamos orar para começar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a Tua presença, que o Senhor conduza, Pai, esse discipulado, Senhor. Senhor, que o Senhor nos dá força, Pai, para continuar no Teu caminho, Senhor. Eu abençoo cada vida, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor. Cada pessoa que está acompanhando essa série, Pai, que eles sejam edificados, Pai, que eles venham crescer na estatura completa de Cristo, Senhor. Obrigado por podermos aprender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, galera? Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você durante esta semana? Rapaz, durante a semana, eu creio que foi ontem. Ontem foi um dia legal e tal. Tomei um sorvetinho, teve céu de jogos, foi bom. Vou ler aqui a introdução. Todos temos a tendência de nos acharmos bons aos nossos próprios olhos. Pensamos que não somos tão pecadores, ou que o nosso pecado não é tão mau e terrível para que mereçamos o castigo eterno. A finalidade dessa lição é analisar a nossa vida antes de aceitar Jesus e o processo de transformação que ocorre após a salvação. Então, geralmente, nós somos assim, né? Por exemplo, eu antes de conhecer a palavra de Deus, eu pensava, cara, eu vou pro céu, cara, eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não estrupo, né? Só que aí eu fui conhecendo a Bíblia e eu fui percebendo que não é bem assim, né? Tem várias coisas envolvidas também, né? Porque todos nós somos pecadores, sabe? Todos somos pecadores, igual eu falei nas nossas lições. Romanos 11:32 fala assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, né? Romanos 11:32 diz isso. Eclesiastes 7:20 fala, porque não há nenhum homem que sempre faça o bem e nunca peque. Então nós todos somos pecadores, né? Principalmente quando a gente não conhece a Jesus e a Bíblia, né? Aí a gente pega com força mesmo. Primeiro, antes de conhecer Jesus, você estava morto para Deus. O texto de Efésios 2:5 diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Vou ler o texto aqui, Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Contudo, a partir do momento em que Jesus entra em nossa vida, ele restaura o projeto de Deus, o de termos vida e vida em abundância. João 10:10. João 10:10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, o ladrão aqui é a figura do diabo, né? Do inimigo. Ele vem para roubar, para matar e para destruir, né? E Jesus vem para que a gente tenha vida em abundância, né? Igual eu expliquei, só existe a verdadeira vida está em Deus, né? Está em Deus, em Cristo, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E antes de recebermos Jesus, a gente estava mortos para Deus. Por quê? Porque a gente não podia ter a gente estava separado de Deus, né? Porque Jesus é que nos reconcilia através da obra da cruz, né? Do sangue, né? Derramado. Porque somos pecadores e Deus é santo e tal. Mas quando aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a gente volta a ter a comunhão com Deus, né? Recebemos o Espírito Santo e somos vivificados, né? Temos a vida de Deus em nós, né? Você percebeu a diferença entre os dois tipos de vida que podemos ter? O primeiro é de destruição, sem Jesus, né? Onde o diabo controla. O segundo é de abundância, né? Com Jesus na direção.
Com o pecado de Adão e Eva, a humanidade tornou-se egoísta. Por isso, anda segundo o desejo da sua carne e do seu pensamento. Efésios 2, do 1 ao 3. Vou pegar minha Bíblia aqui para estar lendo para vocês. Efésios 2, do 1 ao 3. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Então, por que filhos da ira? Porque a gente vivia em desobediência a Deus, entendeu? A gente não tinha consciência de pecado, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? João 16, 8. Então, como a gente não tinha o Espírito Santo, a gente pecava e não estava nem aí. Eu vivia em desobediência deliberada, né? Tipo, desobedecer a Deus, né? Sem estar nem aí. Então, éramos filhos da desobediência e, por ser os filhos da desobediência, filhos da ira de Deus, né? Quando a gente não conhecia a Jesus, né? Todos, entendeu? Falava aqui, ó. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Igual eu falei, Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, todos somos pecadores, todos precisamos de Jesus, né? Todo ser humano precisa de Cristo para ser reconciliado, né? Precisamos do sangue de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. Principalmente também do Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque a gente recebe aquele convencimento do pecado, né? O Espírito Santo mostra, ó, isso é pecado. E quando a gente não tinha o Espírito Santo, a gente pecava e não estava nem aí, né? Não fazia diferença, né? Então, por isso éramos filhos da desobediência, né? As obras da carne estão relacionadas em Gálatas 5, do 19 ao 21. Vou pegar outra Bíblia aqui, que tem uma tradução mais fácil de entender. Vou pegar aqui. Gálatas. Vou achar aqui. Gálatas 5, 19 a 21. Vou ler aqui para ele. Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Quando a Bíblia fala prostituição, não está falando só de se prostituir, de ser alguém alguma pessoa que é da prostituição, por exemplo, que vende o corpo, né? Prostituição na Bíblia é sexo antes do casamento, sabe? Sexo antes do casamento na Bíblia é prostituição, né? Porque a Bíblia isso aí é pro casamento, entendeu? Aí a Bíblia fala que quem pratica antes do casamento, ela coloca como prostituição, né? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas aqui são as coisas que a gente tem que evitar, né? Quando não conhecemos Jesus, ficamos com nossos sentidos espirituais mortos, não vemos, não ouvimos. Igual eu falei, a gente não tem aquela sensibilidade para com o pecado. A gente pensa que o pecado é normal, porque a gente não foi convencido pelo Espírito. Então a gente peca e não está nem aí, né? A gente segue a vida e, né? Porque para nós pra gente é normal, a gente não nasceu de novo, né? Não tem o Espírito de Deus.
Somente Cristo pode abrir nossos olhos e ouvidos espirituais. Leia com os discípulos o texto de Atos 26, 27. Vamos ver aqui pra gente, Atos 28, né, do 26 ao 27. Né? Atos 28. Atos 28, do 26 ao 27. Vou ler aqui, ó. Vai a este povo e diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, né? Isso aqui é porque tem pessoas que têm resistência, né? Elas ouvem a palavra da verdade, mas fala que é como se eles ouvem e não entendem, né? Eles veem e não percebem, né? Por quê? Porque o coração está endurecido, né? Porque não quer... Eles ouviram de má vontade, né? Então, não quer... Entendeu? Tem pessoas que, infelizmente, eles rejeitam a palavra de Deus, né? Eles não querem a palavra de Deus. O coração está endurecido, né? Prefere o pecado, né? Prefere a iniquidade. Segundo o texto, há um povo que ouve a palavra, mas não a entende, porque seus ouvidos ouvem pesadamente. Eles veem, mas não percebem, pois o coração está endurecido. Por isso não entendem a mensagem divina. O que eles precisam é que seus sentidos espirituais sejam curados através de Jesus, né? Então, Jesus, é igual eu falei, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Um exemplo aqui. Paulo, antes de conhecer a Jesus, perseguia os cristãos, né? Mas após a experiência da conversão, ele conseguiu enxergar o plano de Deus para a sua vida. Leia Atos 9:18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, né? Porque o apóstolo Paulo ficou 3 dias cego, né? Quando ele viu a glória de Deus, né? E ele só voltou a ver quando foi Barnabé, deixa eu ver aqui, se foi Ananias, não sei. Foi Barnabé, né? Barnabé que orou por ele, deixa eu ver aqui na Bíblia. Ananias, né? Ananias orou para Paulo voltar a vir, né? Aí voltou a vir. Um texto que revela que Paulo estava física e espiritualmente cego. Você já percebeu que algumas pessoas não querem ouvir falar de Jesus, né? Você diz a elas que em Cristo podem encontrar a cura para a enfermidade, a salvação, a vida. Contudo, vê como elas se debatem e não querem ter um encontro com o Senhor. Na realidade, é o diabo que cega seus entendimentos, né? 2 Coríntios 4:4. Vou ler aqui para nós. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, né? Que é a imagem de Deus. Então, muita gente está cegada pelo diabo, né? Não se convence do pecado, né? Sabe? Não tem a resistência, né? Se o diabo cega os sentidos espirituais de uma pessoa, o que fazer, né? Então, ore para que o Espírito Santo comece a curá-la, né? Somente nesse instante a pessoa conseguirá enxergar e ouvir as verdades sobre Jesus. Então, a oração tem muito poder, né? E a Bíblia fala que nós somos 1 Pedro 2:9 fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, nós somos sacerdotes, nós podemos orar, né? Lógico, Jesus é o sumo sacerdote, né? Só Jesus pode nos reconciliar com Deus, né? A gente pode orar para as pessoas
aceitarem a Jesus, né? Nós levamos as pessoas a Jesus e Jesus as leva a Deus, entendeu? Assim que funciona, por exemplo, porque Jesus ele é o único mediador, né? A Bíblia, 1 Timóteo 2,5 fala, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, né? Só Jesus é o mediador, mas a gente pode orar para que as pessoas vão até o mediador, né? Até Jesus, e Jesus vai levar elas a Deus, né? Por isso que a gente tem que orar para a pessoa receber Jesus, aceitar o Senhor Jesus, né? No seu coração, se converter a Cristo, né? Aí a gente pode orar, a gente tem a gente pode interceder nesse sentido, né? Pelas pessoas, para que elas venham a receber Jesus, né? E Jesus vai e reconcilia elas com Deus, né? Quando elas recebem Jesus e recebem o perdão dos pecados, né? Pelo sangue de Jesus. 2. O novo nascimento. Né? Leia João 3, do 1 ao 12. Vou ler aqui João 3. João 3, do 1 ao 12. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Falando, como é que eu vou nascer de novo se eu já nasci da minha mãe, né? Eu já estou velho já, cara. Como é que eu faço isso? Aí ele falou, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, por exemplo, eu vou entrar no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe de novo, vou nascer de novo, né? Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso, né? Como pode acontecer isso, né? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Né? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Né? Então, Jesus, que ele desceu do céu, mas ele também estava no céu, porque ele é Deus. Né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? Jesus estava falando a referência da sua crucificação, né? Que ele seria levantado, né? Na crucificação. E também a passagem lá de Números 21, do 4 ao 9, né? Que fala sobre a serpente, né? Que o povo, Deus... Depois tem que ler lá para entender melhor, né? Lá em Números. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Entendeu? Vou ler aqui, porque 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque o mundo já está condenado, entendeu? Jesus não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Jesus veio para salvar, né? Quem receber ele vai ser salvo. Ele veio para trazer salvação, para dar oportunidade de salvação para o ser humano. Né? Nesse diálogo, Jesus mostrou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou a Jesus no verso 4: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Né? Ele perguntou.
Algumas pessoas pensam que novo nascimento é nascer da carne outra vez. Mas Jesus aqui não está falando de reencarnação, como dizem os espíritas. Se isso acontecesse, nasceria o mesmo homem pecador com a mesma natureza pecaminosa de Adão, né? Então vai nascer pecador do mesmo jeito. E lá em Hebreus 9:27 fala assim: porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, né? Então o homem morre uma vez e já vem para o juízo, já vai. Aí depois do juízo ou é céu ou é o inferno, né? Reencarnação não existe. Não se trata de um nascimento produzido pelo relacionamento entre um homem e uma mulher, mas é resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É nascer de Deus, né? Nascer do Espírito de Deus. Veja o que diz o verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Todo aquele que deseja entrar no reino de Deus precisa nascer de novo, né? Então a gente precisa nascer de novo. Porque Jesus, ele veio para estabelecer a era do Espírito, sabe? O reino de Deus. O reino de Deus, ele já é, mas ainda não. O que é o reino de Deus? É Deus reinando nos corações arrependidos, entendeu? Mas por que já é e ainda não? Porque Deus, ele já está reinando no coração dos arrependidos, que é a igreja, o corpo de Cristo, né? Mas a completude do reino só vai acontecer na vinda de Cristo, entendeu? Que ele vai estabelecer a era do Espírito, né? E a era da carne vai acabar, entendeu? Vai ser condenada, né? O que é a era da carne? É o sistema que é contra os preceitos de Deus, é o sistema mundano, entendeu? A Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus, os que estão nesse sistema, entendeu? Os que seguem a ordem da carne, sabe? Em rebelião contra Deus, entendeu? E no final não vai prevalecer, entendeu? Jesus vai estabelecer a era do Espírito e a Bíblia diz que ele vai ser criado novos céus e nova terra, onde habita a justiça, né? E Jesus vai estabelecer o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus já é no coração das pessoas, né? Na igreja, o reino de Deus já está no meio do povo de Deus, mas a completude, quando a gente vai ver o reino, assim, que Jesus vai estabelecer mesmo o reino, assim, é quando ele voltar, né? Então, através do novo nascimento, há uma mudança na história da sua vida. A história da humanidade está dividida em antes de Cristo, AC, né, e DC, né, depois de Cristo. Seria tanto que Jesus, cara, ele é o homem mais influente da história, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa, primeiro é Jesus, depois é Maomé, né? Mas, assim, cara, até a história, cara. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Entendeu? Então, ele é o ser humano mais influente, né? Por exemplo, vou mostrar aqui o desenho, aqui, ó. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? E a cruz simbolizando, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Assim também é a história da sua vida pessoal, né? Então, tem uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo, né? O Senhor Jesus é o marco divisor da sua história de vida. Você perceberá mudança gradativa em suas atitudes, no seu linguajar, em seus pensamentos, no seu modo de se relacionar com as pessoas. Tudo mudará, né? Por isso nascemos de novo. Quem nasceu de novo é a mesma pessoa, mas com uma nova natureza, né? Com as características de Jesus, que nós recebemos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a natureza de Deus, a essência de Deus, né? Que ele é Deus, né? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos o Espírito de Deus morando em nós, a natureza de Deus morando em nós. Por isso que a gente tem aquela sensibilidade para com o pecado, né? E conhecemos mais profundamente a vontade de Deus, né? E temos sede por Deus, né? Queremos estar perto de Deus, queremos buscar a Deus, né? A cruz é como uma bomba atômica que precisa ser colocada bem nos alicerces da nossa construção, né? Aí ela explode, né? E cai tudo por terra. Então a nossa vida cai por terra. Quando a gente recebe Jesus é uma mudança radical, né?
O plano de Deus começa por uma demolição para dar lugar a uma estrutura totalmente nova a ser levantada sobre um novo alicerce, que é Cristo, né? Então a gente entra no processo de transformação. Cada dia a gente vai, nosso caráter é transformado, a gente aprende mais, né? A transformação gradativa. É igual eu coloquei um devocional de Filipenses 1:6, assim, Deus não tem varinha mágica, né? É porque é um processo a nossa vida. A gente não vai... A santidade é gradativamente, a gente vai crescendo em santidade, sabe? Como eu falei, Deus não tem varinha mágica. Quem tem varinha mágica é bruxo, né? Deus é um pastor, e o pastor tem cajado. Então Deus... A transformação não é assim, né? Instantânea, né? A gente vai lutando contra as nossas falhas, limitações, e cada dia a gente aprende mais, né? Dessa maneira. O novo nascimento é uma operação do Espírito Santo, que age diretamente no espírito do homem, que estava morto para Deus por causa do pecado, né? Dando-lhe vida e restabelecendo assim a sua comunhão com Deus. Através do novo nascimento ganhamos uma família, né? Que é a igreja, né? Os cristãos, né? Somos a nossa família espiritual, né? Filipenses 2:19. Vou ler aqui para nós. Filipenses 2:19. Na verdade é Efésios, né? Que é Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, né? Então nós somos da família de Deus, né? A família de Deus é a família espiritual, a igreja, né? Você tem convicção de que nasceu de novo pela fé em Cristo, né? A gente tem que ter essa convicção. A partir de agora começará um processo de transformação em sua vida. A prova mais evidente de que você nasceu de novo, nasceu de Deus, é que você não vive mais na prática do pecado, né? 1 João 5:1, né? 5:1 diz assim. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, ama o que dele é nascido, né? E 18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... vou ver se eu acho outra versão aqui, peraí. Espera aí que eu quero ver se eu acho uma versão que explica melhor. Uma tradução aqui. Aqui, ó. João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Então, o que acontece? Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado, entendeu? Não vive em iniquidade. Que eu falo assim, o pecado ele é uma falha. Agora, a iniquidade é uma malandragem. O que é a iniquidade? É a desobediência deliberada. Entendeu? A pessoa que não está nem aí não está nem aí, peca e não está nem aí. Igual eu falei, quando a gente não conhecia a Cristo, a gente era de jeito, pecava e não estava nem aí. Mas quando a gente recebe a Cristo, quando a gente peca, a gente sente aquela dor, aquela coisa, sabe? A gente se entristece, a gente luta contra o pecado, né? Uma das principais características do cristão é que ele luta contra o pecado, entendeu? E, por exemplo, o que é a iniquidade? Por exemplo, eu peco, eu luto contra um pecado. Aí eu peco essa semana. Aí eu peco semana que vem. Aí eu peco na outra semana. Peco na outra semana. Então, será que eu estou me esforçando, entendeu? Porque a Bíblia fala que quem nasceu de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado, né? Às vezes a gente falha, a gente é pecador, não vou mentir para você. Mas a gente não vive na prática, porque o Espírito Santo convence, a gente tem aquele temor, a gente luta, né? E cada dia a gente vai vencendo, a gente vai abandonando os nossos pecados, né? Então não vive na desobediência deliberada, né? Não vive pecando, né? Seu prazer agora está em Deus e em fazer a sua vontade. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem nasceu de novo não se conforma com esse mundo, né? Igual eu falei sobre a era da carne e a era do espírito. Ele não quer a era da carne, ele quer viver a era do espírito. Ele não quer seguir o sistema do mundo, sabe? A vida mundana, né? A vida que está aí no mundo aí. Ele não quer, ele quer servir a Deus, né? O seu prazer está em Deus e fazer a vontade de Deus. 3. A nova vida em Cristo. Após o novo nascimento, começa o processo de transformação, né? Que é o processo de santificação. Né? A gente vai sendo santificado, cada vez a gente vai sendo aprimorado, né? Conversão implica em mudança de vida. Você, antes de conhecer a Jesus, guiava seus próprios caminhos. Você passou por uma mudança de 180 graus, pois converter-se a Jesus é mudar de rumo. Você começou sua vida do ponto zero, né? Um novo nascimento. Agora é um bebê espiritual começando a dar seus primeiros passos. Então, conversão é isso aqui, ó, né? Uma mudança 180 graus. Né? A gente estava indo na direção do mundo, do sistema mundano, e a gente faz a mudança, né? Vem pra cá, que é a contramão do mundo, né? A gente anda na contramão do sistema mundano, né? O cristão, né? O plano de Deus é que você venha a ser a sua imagem e semelhança, né? Efésios 5:1 fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. Né? Então, o plano de Deus é que a gente venha crescer na estatura completa de Cristo, né? Se parecer com Cristo, né? Tem até um canal no YouTube aí legal, chama Jesus Copy, né? Fala sobre essa temática, né? Ser uma cópia de Jesus, né? Um canal muito bom lá, tem muito conteúdo bom lá. O plano de Deus é que você venha a ser sua imagem e semelhança através de Jesus Cristo, né? Num processo de crescimento e maturidade em sua nova vida. Deus que começou essa boa obra em você há de completá-la conforme a sua promessa, né? Filipenses 1:6 fala, e o mesmo Deus de paz completará a boa obra que começou em vós, né? Então, vou ler, acho que é esse aqui mesmo, deixa eu ler o texto aqui só para confirmar. Mesmo 6. Não, errei aqui, ó. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Igual eu falei, é o processo, né, de santidade. A gente luta contra uma falha, a gente vence ela. Aí tem falha que você fala, nossa, isso aqui pra mim é difícil demais de eu vencer isso aqui. Aí você vence ela, aí quando é fala, não, venci, cara, venci aquela falha. Aí vem outra. E geralmente é mais difícil que o anterior, entendeu? A gente vai descobrindo, a gente vence os pecados, vai descobrindo outras falhas, para a gente ser aperfeiçoado até chegar à imagem de Deus, a estatura completa de Cristo, né? Se parecer com Jesus, né? Esse é o nosso objetivo, é se parecer com Cristo, né? Então é um processo, né? Gradativamente a gente vai crescendo, entendeu? Tem até o vídeo aí no meu canal aí, o devocional do Filipenses, não sei, depois dá uma olhada lá. Eu falo sobre esse tema. Após o novo nascimento, sua vida toma nova forma. É o que acontece quando se prepara uma gelatina. Pega-se uma caixinha com um pó apropriado, coloca-se água fervente, derrama o líquido numa forma, em seguida leva-se à geladeira. A gelatina, após algum tempo, toma uma forma do prato. Assim também acontece quando entregamos nossa vida a Jesus. Vamos nos modificando e tomando a forma de Jesus. É igual a gelatina, né? Você põe a gelatina lá no molde lá, deixa lá na geladeira, né? E ela vai e fica naquela forma, né? Igual a gente tem que se encaixar no molde de Cristo, né? Muita gente faz o contrário. Eles querem que Jesus se encaixe no molde deles, entendeu? Dá certo, não. Jesus é que é o modelo. Nós que temos que ser humildes e nos esforçarmos para nos encaixar no molde de Jesus, entendeu? A Bíblia fala que Deus diz lá em João 14:15, se me amares, guardarei meus mandamentos, né? Então a gente que tem que guardar os mandamentos, né? A gente não tem que falar, não, Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Jesus nos aceita, mas ele quer santidade, cara. Ele quer que a gente seja transformado, entendeu? A gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que se transformar e cada dia a gente vai para Cristo, a gente pode ir para Cristo do jeito que a gente tá, mas a gente tem que lutar, né? Tem que, igual eu falei, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, né? Não vive pecando, né? Não vive na desobediência deliberada.
Antes você estava morto para Deus e vivo para o pecado. Agora pode considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes você era réu do juízo de Deus e condenado à morte eterna. Em Jesus você tornou-se livre da condenação e possuidor da vida eterna. Agora você está em Cristo e Cristo está em você. Isso é salvação e vida. Romanos 8,1 fala, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação, entendeu? Jesus pagou o preço por nós lá, ele nos salvou, ele perdoou o nosso pecado. Não há condenação para nós que estamos em Cristo, Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo. Você também tornou-se o templo, santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós somos templo do Espírito de Deus. Deus mora em nós, O Espírito Santo mora em nós. Isso quer dizer que Deus vem habitar em você. É uma ação de Deus no interior do homem, mudando o seu coração e mente, transformando-o em uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala. De sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então quem está em Cristo é a nova criatura. Igual eu falei, a Bíblia diz que no final Deus vai criar novos céus e nova terra onde habita a justiça. E quem vai estar nesses novos céus e nova terra? Aqueles que são nova criatura em Cristo, aqueles que receberam a Cristo. Deus vai estabelecer o reino dele, igual eu falei. Veja o que Jesus fez por nós, Antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos morte espiritual, éramos escravos do pecado, tínhamos o castigo eterno, tínhamos vida de condenação. Depois de conhecer a Cristo, estamos vivos espiritualmente, o pecado não tem domínio sobre nós, então só quem nasceu de novo, o pecado não tem domínio, só quem nasceu de novo consegue não ser dominado pelo pecado, consegue vencer o pecado, porque é por causa do Espírito Santo que está em nós, ele nos capacita, ele nos dá capacitação para vencer o pecado. Temos vida eterna em Jesus e somos livres da condenação. Tem um quadro aqui, vou mostrar para vocês aí. Antes de conhecer a Cristo, tínhamos morte espiritual, éramos escravos do pecado. Tínhamos o castigo eterno, e tínhamos vida de condenação. Depois de conhecer a Cristo, estamos vivos espiritualmente, o pecado não tem domínio sobre nós, temos vida eterna em Jesus, Temos vida eterna em Jesus, e somos livres da condenação, Aqui, esse quadro é interessante. Conclusão. Agora que você analisou sua vida antes de aceitar a Cristo e entendeu como acontece a transformação que está ocorrendo em seu interior, conhecida como nascer de novo, você deseja servir e glorificar a Deus cada dia da sua vida aqui na terra, Então esse é um desejo do cristão, A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o cristão tem o desejo de viver uma vida para a glória de Deus, Para o louvo, a Bíblia, para uma vida que louva a Deus, Que a adoração não é só você chegar lá no culto e cantar, A adoração é você viver em louvor a Deus, Suas atitudes, por exemplo, durante a semana, tudo é adoração, Nós somos um culto a Deus, Nós somos um culto. Algumas pessoas pensam e vivem como se houvessem 3 caminhos.
o caminho largo para os que vão para o inferno, o caminho estreito para os pregadores e missionários, e um terceiro caminho, nem muito largo, nem estreito demais, o caminho médio para o restante dos crentes. É claro que isso não é bíblico, mas invenção do homem. Tudo para que ele continue a viver uma vida sem compromisso. Aceitar Jesus é mudança de vida, seguindo o único caminho. Né? João 14,6 fala, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho, por exemplo, vida de oração, não é só para pregador, não é só para missionário, não é só para pastor, é para todos, entendeu? Leitura da palavra não é só para pregador, missionário, para pastor, é para todos, entendeu? A Bíblia fala, Romanos 14,12, mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E a Bíblia fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos, mas vós a geração eleita, o sacerdócio real. O que o sacerdote fazia? Ele queimava incenso. O que queimar incenso é orar, entendeu? A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, né? Que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então é responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ter nossa busca, tem que ter nosso momento de oração, nosso devocional, entendeu? Eu vejo muita gente que infelizmente, sabe, não busca a Deus, entendeu? Você vê muitos cristãos, entendeu? É indiferente essas coisas. E isso é errado, entendeu? Todos nós temos que buscar a Deus, temos que orar a Deus, né? Estar na presença de Deus. Não é só uma responsabilidade de pastor, de líder, né? É responsabilidade de todos nós, né? Atividades da semana. Permanecer na presença do Senhor assim que levantar pela manhã durante 3 a 5 minutos em louvor e adoração. Né? Louvar a Deus, né? Adorar a Deus. Coloca um louvor, fica ali adorando e tal. Orar pelo companheiro discipulado. Então você tem que orar, você ora por mim, né? Que eu estou te discipulando e tal, né? Você pode estar orando, né? Se você quiser que eu ore por você também, coloque aí nos comentários, né? Que você quer que pra mim, que aí eu coloco você na minha lista, né? Mas eu oro pelos discípulos em geral, né? Quando eu vou orar, eu falo, ó Deus, oro pelos discípulos, né? Aí já engloba todo que faz discipulado, né? Comigo, assim. Aí eu já coloco lá já coloco os discípulos em geral, né? Orar pela conversão das seguintes pessoas. Igual eu falei, a gente falou sobre a cegueira espiritual. Né? A gente tem que orar para levar as pessoas a Jesus, né? Igual orar pela pessoa da família que ainda não recebeu a Cristo, por amigos, etc. Pessoas queridas, né? E orar pela conversão das pessoas, né? E tal. Agora que você sabe que ganhou uma família espiritual, escolha o nome de alguns irmãos e ore por eles todos os dias, né? Então, cara, a chave para a gente conseguir orar muito é orar por as outras pessoas, entendeu? Pega por exemplo, se você tem uma igreja, pega seu pastor, ore pro seu pastor, né? Apresente ele na sua oração, entendeu? Ore pelos seus líderes, discipuladores, entendeu? Ore pelos seus familiares, para a salvação, entendeu? Você faz uma listinha de oração, coloca lá. Uma coisa boa de fazer, por exemplo, você tira 1 hora de oração, e você tira meia hora para ter seu relacionamento com Deus. É você e Deus, sabe? Falar sobre você, conversar com Deus, colocar seus sonhos ali, né? Seus projetos, né? Diante de Deus. E depois as outras meia hora você tira para interceder, né? Tipo assim, você orar pelas outras pessoas, né? Você pedir a Deus pela salvação de outras pessoas, orar pela liderança, sabe? Cobrir as pessoas em oração. Né? Versículo para decorar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Né? 2 Coríntios 5,17, versículo, né? Para decorar. E é isso aí, galera. Espero vocês na próxima lição, né? Vamos orar aqui para encerrar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais uma lição de discipulado, Senhor. Obrigado por nos ter dado a oportunidade, Senhor, de te conhecer, Senhor, de receber o Senhor como nosso Salvador, Senhor. Cobre nossa vida, Senhor, nos livra do mal, nos livra do pecado, Senhor. Nos livra da era da carne, Senhor, do sistema mundano, Senhor. E nos traga o Teu reino, Senhor, nos faça viver o Teu reino, a Tua vontade, Senhor. E nos dá força no processo de santificação, Senhor.
Fortalece cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor. Fortalece a minha vida também, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, hein? Fiquem todos na paz aí de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.